dia no trecho. Olha, tem muita gente aí burlando o sistema do Arla 32. Isso traz prejuízo para o cargueiro e polui o meio ambiente. Outro dia a gente entrevistou um engenheiro em uma dessas feiras de tecnologia. E escuta aí o que ele falou. Rapaz, estão burlando o Arla por aí. Como é que se faz isso? É fácil? Não é muito fácil, né? Os motores hoje, os motores eletrônicos que existem nos veículos que atendem ao Proconv P7, ou seja, os veículos que normalmente utilizam o Arla 32, eles têm toda uma eletrônica embarcada e estratégias para tentar combater ao máximo esse tipo de prática. Mas a gente sabe que por aí no mercado o pessoal é bastante criativo, né? A gente tem pessoal que conhece bem de eletrônica, gente que gosta de mexer nessas coisas, e o pessoal acaba simulando sinais, como por exemplo sensores, né, nos escapamentos, junto ao catalisador desses veículos com o sistema SCR, que utilizam o Arla 32, existem os sensores de NOx, por exemplo, que medem as emissões desse gás, que é o óxido de nitrogênio, que está saindo do veículo. O que eles fazem normalmente, né, é simular este sensor, simular uma medida desse sensor, ou seja, eles podem não estar dosando nem o Arla 32 no sistema de escapamento, ou está dosando água ou outro tipo de coisa, e eles têm lá um equipamento que vai simular esse sensor, muitas vezes, e mandar um sinal como se o sensor estivesse trabalhando normalmente, que estivesse atendendo aos limites de emissões. Agora, isso traz danos ao veículo? Que eu sei que ao meio ambiente traz, mas vamos falar do veículo. Traz danos ao veículo? Ao veículo, propriamente dito, o dano está mais justamente no sistema de escapamento, né? Porque o sistema SR ele é preparado para trabalhar com o Arla 32. Se você estiver dosando uma coisa diferente, como água, por exemplo, né, eles normalmente utiliza a água e junto com o emulador do sinal, né? Então você fica lá dosando água, às vezes essa água está contaminada, ou às vezes o pessoal também prepara o próprio fluido lá com ureia agrícola que não é adequada, e você está colocando um contaminante dentro do seu sistema de pós-tratamento, do seu sistema de escapamento. Isso vai fazer com que a vida útil desse componente diminui. Dependendo do tamanho do veículo, um catalisador de tipo SR pode vir a custar aí de 5 a 20, 25 mil reais, é o prejuízo financeiro, né? A despeito do prejuízo de meio ambiente. Com relação ao meio ambiente, quais são os prejuízos? Bom, em primeiro lugar, você vai estar emitindo muito mais óxido de nitrogênio do que é permitido por lei. O Euro 5, ou Proconv P7, que é o nome brasileiro da nossa norma de emissões, ele veio justamente para você controlar as emissões dos motores do ciclo diesel, né, principalmente material particulado e o NOx. Nos motores que utilizam o Arla 32, a gente controla o particulado dentro do motor e o NOx no sistema de escapamento. Se você, emulando ou burlando o sistema, você está emitindo bastante NOx na natureza. O NOx ele é causador, por exemplo, de chuvas ácidas, problemas respiratórios, né, é um agente cancerígeno, então o prejuízo é muito grande para o meio ambiente, principalmente para a saúde das pessoas, em especial se isso acontece nos centros urbanos, onde tem maior índice de população e pessoas que vão estar respirando esses gases. Quer dizer, burlar o sistema para não ter o custo com o Arla, mas corre o risco aí de danificar o veículo, né, o catalisador, né, que você falou, né, de danificar o sistema. E aí, como é que fica? O Arla 32 é tão caro assim que compensa burlar? Pois é, você sabe que quando o Euro 5, o Proconv P7 começou no Brasil, o preço do Arla era bastante alto, mas hoje em dia já está compatível com o preço do diesel. E o consumo dele, quando você compara com o consumo de diesel no veículo, é muito menor. É de 2 a 5%, dependendo do tamanho do veículo. Então, o custo do Arla 32 é bastante pequeno. Não compensa então? Não compensa. Financeiramente não compensa, nem em termos financeiros e muito menos em termos, obviamente, de danos ao meio ambiente. Porque o motor que não está convertendo esse NOx que ele está gerando, né, em vapor de água e gás N2, que é um gás inerte, né, o gás nitrogênio é um gás inerte, você está, além de contaminando o meio ambiente, você está emitindo muito mais do que emitia um motor Euro 3 nosso no passado. Nossa, então o motor hoje, que é um motor avançado, né, um motor com alta tecnologia, se torna, burlando o Arla 32, ele volta a ser um motor mais arcaico. Hein? Sim, sem dúvida, porque o grande benefício de se utilizar um sistema onde se trata os gases fora do motor é exatamente esse. Você tem liberdade para trabalhar na economia de combustível, na melhor potência dentro do motor, e você deixa os gases para você tratar fora dele, né? Então você tira o máximo que você pode de performance de um motor e deixa os gases para tratar depois. Só que se você não tratar esses gases, ele fica pior. A situação se torna pior do que a anterior. Além de configurar um crime ambiental, que nós temos uma legislação, né, junto ao programa
do Proconv P7, ou CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e uma das coisas dentro dessa legislação é que se você adultera um sistema como esse, você está cometendo um crime ambiental. Então, se alguém for fiscalizado ou for pego simulando um sistema de pós-tratamento, quando na verdade ele não está funcionando, pode configurar até mesmo crime ambiental e fica cabíveis as penas de lei. É fácil ou difícil detectar que o sistema está sendo burlado? Sim, sem dúvida é fácil. É fácil. Com um aparelho simples de diagnóstico que está disponível em qualquer concessionário, em qualquer revendedor autorizado de qualquer fabricante de veículos a diesel, eles têm ferramentas de diagnóstico que conseguem verificar se o sistema está sendo burlado ou não. Isso é tranquilo de ser feito. Dia a dia no trecho, tá vendo? Não compensa, amigo. É só prejuízo e poluição. Fica ligado.